Afinal, como é que a filosofia enxerga o tema da morte? Bom, esse é o tema do A Filosofia Explica de hoje. Desde o início da filosofia, vários filósofos se debruçam sobre o problema da morte. Afinal, o que é a morte? O que ela representa para nós, seres humanos, seres finitos, seres mortais? Enfim, a gente tem uma infinidade de respostas a essa pergunta. O que é a morte? O que ela não significa? Platão, por exemplo, lá no começo da filosofia, já tratava ali da imortalidade da alma, assim como ele relata também nos seus escritos o diálogo de Sócrates a respeito de como a gente deve encarar a morte, e aí ele enxerga então a filosofia como uma preparação para a morte, e assim também passamos por Epicuro, achando que a filosofia também é uma preparação para a morte, no sentido da gente se deixar levar ali, dar um olhar melhor para os prazeres. Mas é em Heidegger que talvez a gente tenha aí o maior trabalho filosófico em cima desse conceito, que é o conceito de ser para a morte. Então, pensando nisso, a gente preparou esse vídeo aqui, um vídeo que explica um pouco a visão heideggeriana sobre a morte. O que seria esse ser para a morte em Heidegger? Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse conceito heideggeriano ou quer dar uma leitura filosófica sobre a morte, te convido a ficar nesse vídeo. Mas antes, eu também já te convido a ir lá no meu Instagram. Caso você tenha alguma sugestão de vídeo, você pode deixar lá comigo, conversar comigo, ou então deixar aqui nos comentários. Quem sabe aqui eu não preparo um vídeo para você. Enfim, é isso. Chega de papo, bora pro vídeo. Bora explicar o que é esse ser para a morte em Heidegger. Em sua obra magna, Ser e Tempo, Heidegger esboça um pouco sobre o problema ontológico do ser. Afinal, qual é o ser do ser humano? O que é que nos faz seres humanos? O que é nosso constitutivo? O que é que nos constitui como seres humanos? Enfim, não vou aqui me aprofundar muito na questão ontológica do ser, o ser aí que é um Dasein, né? O ser aí também traduzido, mas o que é a representação da morte na filosofia de Heidegger? Enfim, indo direto ao ponto, a gente tem que entender que para Heidegger o ser humano ele é um ser no mundo. Afinal, a gente só existe como seres no mundo, a gente não existe fora disso, né? Nós somos corpos, nós somos uma existência no mundo. Então, para início de conversa, é bom que a gente entender que Heidegger não entende a morte como algo biológico aqui. Ele está preocupado com o seu sentido existencial, fenomenológico. Traduz, Felício! Enfim, Heidegger não vai falar que aqui a morte significa o fim da vida. Ele quer saber como esse ser para a morte é encarada nessa existência humana, nesse ser que nos faz seres humanos. Então, o que ele vai entender? Bom, como seres no mundo, o Dasein do ser humano, o nosso Dasein, o nosso ser, a nossa, aqui com todas as aspas, a nossa essência, ela é projetada também em dois aspectos. Primeiro, ele dizendo que nós somos um ser para a morte. Caramba, Felício, tá confuso. Enfim, uma coisa que a gente pode enxergar no ser humano é que ele é um ser no mundo, ele só existe com outras pessoas, em um mundo, não existe isolado, não existe só na sua cabeça, e ele também é um ser para a morte. Por que ele é um ser para a morte? Ora, porque a morte é a única certeza mesmo existencial que a gente tem. E com a morte no horizonte, a morte sempre está no nosso horizonte, a gente também se transforma em um... Se transforma não, a gente é de fato um ser projeto. É um ser que se projeta na existência. Em termos mais simples, toda a nossa vida ela é uma constituição de uma vida de projeto porque a gente tem no nosso horizonte esse ser para a morte. Por exemplo, a gente pega as pessoas que são muito religiosas, elas vão na igreja, elas rezam, oram, pedem a Deus porque ela tem a morte como seu horizonte. Mas isso também funciona para a pessoa ateia. Se a pessoa é ateia, ela vai, ela trabalha, ela busca realizar seus desejos, seus sonhos, porque a morte também está no seu horizonte. Felício, não estou entendendo. Bom, pensa aí, se a morte não está no seu horizonte, você não precisa nem sequer levantar, você não precisa nem sequer ver esse vídeo, porque você tem toda a eternidade para ver. Mas é porque você sabe que você vai morrer, mesmo que inconsciente não, mesmo que você não esteja pensando nisso agora, é que você se projeta, e aí você abre um vídeo que te chama a atenção, é aí que você estuda algo que te interessa, ou que nem te interessa, você está aqui porque você está estudando para o Enem, para uma prova de vestibular, para uma prova do seu curso. Enfim, você se projeta, é um ser de projeto, nós humanos somos seres de projeto porque temos a morte no nosso horizonte, porque também somos seres para a morte.
Uma vaca, por exemplo, ela não vai pensar na morte hora nenhuma. Talvez na hora do abatedor ali ela pense, mas ela não vai projetar a sua vida e nem ter uma crise existencial, uma angústia, porque ela tem a morte no seu horizonte. Então, todos esses conceitos de angústia, de ansiedade, todas essas crises existenciais, segundo aqui a filosofia heideggeriana, elas só existem porque nós somos uns seres de projeto. E por que nós nos projetamos? Porque a gente tem a morte como horizonte. A gente sabe que nós somos finitos. Nós reconhecemos que nós temos a finitude como algo à nossa frente. O tempo inteiro, então, a gente se projeta para isso. É isso que me faz, por exemplo, acordar todos os dias e tentar ser o melhor professor do mundo. É isso que me faz ser um melhor amigo. É isso que me faz gravar vídeos melhores aqui para o canal, tratar bem meus alunos, tratar bem meus companheiros, enfim, é isso que me faz ser uma pessoa melhor. Afinal, eu sei que eu vou acabar, eu não tenho todo o tempo do mundo. Mesmo que eu não pense na morte aqui o tempo todo. Isso é importante. Quando Heidegger afirma que o ser humano ele é um ser para a morte, ele não está querendo aqui dizer que a gente tem que ficar pensando na morte o tempo todo. Não, não é isso. De fato, não é isso. O que ele quer dizer é que todos os nossos projetos faz parte da existência humana, faz parte da nossa, entre aspas, de novo, da nossa essência, do nosso ser, faz parte do ser humano se projetar. É isso que a gente faz o tempo inteiro. Então, para Sócrates, para Heidegger, para Heidegger, então, o ser humano é esse ser para a morte. Mas há um outro adendo. Nós só somos seres para a morte porque a morte é sempre projetada no outro. Eita, que agora complicou. Vamos lá. Não existe morte para mim. Uma vez que eu morro, acaba meu projeto. Então eu só consigo entender a morte porque eu vejo outras pessoas morrendo. Ou seja, a perspectiva da morte, o acontecimento da morte para nós só realmente acontece no outro. Daí nós temos aqui também uma intersubjetividade ligada a um projeto existencial, ou falando de forma mais simples, daí que nós nos reconhecemos também junto com os outros. Nós não somos bolhas, nós não somos esse locus isolado que não tem contato com as outras pessoas. Toda a nossa vida ela é também projetada porque nós somos seres para com os outros, né? Nós somos seres com os outros no mundo. E aí quando nós vemos uma pessoa morrer e nunca mais voltar, por exemplo, com essas pequenas experiências existenciais, volto a dizer, que nós vamos nos formando. Então nós somos, vamos voltar aqui na terminologia heideggeriana, seres no mundo, né? Nós somos, mas antes de sermos seres no mundo, nós somos seres para a morte, porque a morte está o tempo inteiro no nosso horizonte. E uma vez que a gente é ser no mundo com outras pessoas, experiencia a morte, nós então somos seres de projetos. Nós buscamos realizar nossos sonhos, nós buscamos nos tornar pessoas melhores, como eu já disse, porque a gente sabe que a gente vai acabar. Outro conceito aqui heideggeriano, bastante existencialista, bastante fenomenológico, que é o conceito de finitude. Como a gente sabe que a gente vai acabar, a gente sempre tenta buscar novas experiências, buscar novos sabores, novos cheiros, novos amores, e isso tudo é por conta da finitude. E essa finitude que muitas vezes provoca angústia na gente, e é essa finitude que nos faz seres humanos, né? A gente não pode fugir dela hora nenhuma. E é isso, o ser para a morte heideggeriano, a morte em Heidegger, é um tema central em sua filosofia e, como eu disse, o tema da morte está presente em vários filósofos. Eu aqui separei o Heidegger porque eu acho essa ideia muito bacana. Então, resumindo o que a gente tentou aqui falar no vídeo, Heidegger, esse grande filósofo contemporâneo, ele encara a morte como um projeto do ser humano. O ser humano ele é um ser de projeto, mas ele só se projeta porque tem aí a morte no seu horizonte final. A morte, volto a dizer, não no sentido biológico, a morte no sentido existencial. É a morte que nos joga para frente, é a morte que nos faz dar o play nesse vídeo. E já que é a morte que nos constitui, faça o favor também de dar uma curtida e se inscrever no nosso canal, porque toda semana a gente traz aqui 2 vídeos novos, filosóficos, para você. E é isso, eu espero que você tenha gostado dessa análise heideggeriana da morte. Tchau, tchau, até a próxima!